Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de noções em saúde pública e epidemiologia. Hoje nós vamos falar sobre a importância da vacina, as vacinas, o que elas fazem, né? Como elas contribuem de modo efetivo e significativo para que as pessoas não desenvolvam patologias e consecutivamente colaborando a um bem-estar, né, de toda uma comunidade, de toda uma população. Então, as vacinas, elas são de grande valia na manutenção da saúde dos indivíduos, na prevenção de doenças e garantindo assim às pessoas a devida qualidade de vida, tá? Falaremos também nessa aula sobre a humanização no SUS. O que significa humanizar? A humanização, nesse conceito de saúde, né, começando a ser imposta ali pelo ano de 2004 aproximadamente, são medidas, são cuidados, né, de modo a vislumbrarem, a enxergarem o ser humano na sua totalidade, nas suas mais diversas necessidades de vida, tá? Não somente nos restringirmos ao atendimento à saúde física, mas questões de moradia, questões de alimentação, de saúde psíquica também, todas essas questões interferem na qualidade de vida dos indivíduos e o SUS tem a preconizar essa humanização, de modo a enxergar o ser humano na sua totalidade, não somente como um portador de uma doença, tá? Dali que vem a importância da equipe multidisciplinar que atenderá às demais necessidades, às diversas necessidades dos indivíduos, tá bom? Então vamos começar a falar das vacinas, pessoal. As vacinas, elas fazem parte do programa primário de atenção à saúde, na promoção à saúde. Por quê? Vejam só, as vacinas serão administradas aos indivíduos para que as doenças não se instalem em seus organismos, para que elas não se tornem futuros hospedeiros a estes possíveis agentes infecciosos, né? Mais uma vez, os agentes infecciosos podem ser os vírus, os fungos, as bactérias, os protozoários. E uma vez que esses indivíduos são devidamente imunizados, o que vai acontecer de fato no seu organismo? Essas vacinas, elas contêm os mesmos agentes infecciosos, só que inativos. É como se eles estivessem dormindo, vamos dizer assim, de modo mais lúdico. De modo a entrar em contato com o organismo, as nossas células de defesa, que são muito sábias e eficazes, né, no controle ali de doenças infecciosas, saberão como agir com estes agentes, caso entre em contato novamente com esse agente na forma ativa, tá? As nossas células de defesa, tais como os macrófagos, os linfócitos, as nossas células brancas, elas são capazes, juntamente com o sistema nervoso central, de reconhecerem a presença dos invasores, né, dos agentes infecciosos. E quando acontece a presença de um vírus, a presença de uma bactéria, as nossas células de defesa, elas multiplicam os seus números, né, triplicam os seus números, a fim de defender o indivíduo. E fazem diversos processos, dentre eles um processo chamado de fagocitose, que é quando eu tenho aqui a bactéria e aí as minhas células de defesa, elas vêm, engolem, destroem esses agentes infecciosos, de modo a promover ali a manutenção da saúde dos indivíduos. E quando elas entram em contato com esses agentes infecciosos, a nossa célula de defesa, o nosso sistema imunológico, ele é capaz de guardar o código desses agentes infecciosos, de modo a saber lutar contra eles. Então, uma vez que somos devidamente vacinados, entraremos em contato com os agentes infecciosos dentro da sua forma inativa e a partir dali as nossas células de defesa saberão como agir se entrarem em contato com esses agentes infecciosos em sua forma ativa. Por isso que as vacinas, elas são muito importantes. Haverão contraindicações, né, na administração dessas vacinas, pacientes que estão com a imunidade muito baixa, por exemplo, os pacientes que fazem tratamento do câncer. Porque como consiste o tratamento do câncer? Muitos pacientes que têm câncer, eles receberão medicações ou as quimioterapias, tá? Ou as radioterapias. E no que consiste? Químio é derivado ali dos fármacos, né, do remédio, terapia. Então, é uma medicação, são os fármacos que atuarão como a terapia no tratamento dessa patologia. E essas medicações, elas terão o objetivo de destruir aquelas células que estão crescendo de modo desenfreado, que desencadearam um tumor. Só que não são medicações tão inteligentes ao ponto de somente destruir
parar o desenvolvimento das células cancerígenas, como elas também prejudicam as células saudáveis, né? Fazendo com que as células de defesa sejam destruídas, fazendo com que o indivíduo fique vulnerável a outras infecções. Então, os indivíduos, quando estão passando por tratamentos com câncer, muitas vezes por conta de uma imunidade mais fragilizada, eles não são devidamente imunizados, ou pacientes que têm alergias aos seus compostos, né, alergias graves, esses pacientes infelizmente não poderão ser imunizados. Mas de uma forma mais generalista, as vacinas elas são importantes porque elas vão conter os agentes, né, na sua forma inativa, fazendo com que o nosso organismo reconheça a sua presença, e se entrarmos em contato com esses agentes infecciosos na sua forma ativa, teremos como reagir contra eles, porque o nosso sistema imunológico reconhece a presença de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, de modo a trabalhar arduamente para nos defender, tá? Então as vacinas elas são de extrema valia na promoção à saúde dos indivíduos. Pessoal, dentre ali os princípios do SUS que nós falamos, temos a universalidade. E essa universalidade ela garante a todas e quaisquer pessoas se beneficiarem pelas propostas, né, pelos serviços oferecidos pelo SUS. Então, todas e quaisquer pessoas, né, independente dos seus níveis sociais, elas poderão receber essas vacinas, tá? Porque um dos princípios do SUS é justamente a universalidade, que garante a todas essas pessoas, os diversos níveis sociais, a receberem as medicações. Então, isso é muito importante. Então, é super... É muito fundamental ali, é de extrema valia que a gente grave os princípios do SUS. A universalidade, que assegura a todos que usufruam dos serviços propostos pelo SUS, tá? Bom, então podemos considerar que a vacinação, ela faz parte ali da promoção à saúde, tá? O nível primário de atenção à saúde, ou seja, a atuação dos profissionais de saúde, né, que fazem parte ali, que participarão da campanha de vacinação antes da instalação da doença. Então isso é muito importante, tá? Então, pessoal, a professora deixou aqui para vocês, tá? Alguns dos calendários vacinais da criança, do adolescente e do idoso, tá? Da criança, do adolescente e do adulto, tá ok? Então, nós conheceremos quais são as vacinas, tá? As suas respectivas doses. Lembrando que também muito importante, pessoal, que nós saibamos que algumas das vacinas poderão de fato causarem algumas reações, né? Porque em um primeiro momento é um corpo estranho que está sendo inserido ao organismo do hospedeiro. Então pode ser que o paciente tenha mal-estar, tenha febre, né? Até mesmo porque a febre, ela sempre é um mecanismo do nosso próprio organismo para nos defender, tá? À medida em que tenho a presença de um agente infeccioso em meu organismo, eu tenho febre, porque teoricamente bactérias, vírus, fungos e protozoários não resistiriam a altas temperaturas. Então, quando a temperatura do meu corpo eleva-se consideravelmente, consecutivamente é uma tentativa da destruição dos agentes infecciosos, tá?